Olá, se você não me conhece, sou Meire J. Costa. Hoje a gente vai bater um papinho bem legal. Tô fugindo do lado da agência, do padrão da agência, vou levar um puxão de orelha. Gente, não tem jeito. Eu preciso de espaço para às vezes para gravar do meu jeitinho mesmo, com a minha liberdade. Já expliquei isso lá pro pessoal. Então vocês vão me ver às vezes nos vídeos mais produzidos e às vezes assim, desse jeitinho mesmo caseiro, porque tem que ser assim, tá bom? Então, hoje a gente vai bater um papo legal e eu quero ajudar vocês a identificar quando o seu mentor, o seu anjo da guarda, o seu protetor quer falar com você. Então, eu vou dar algumas dicas de como isso acontece, porque essa semana eu passei por uma experiência bem legal. Até essa questão toda dessa mudança que está acontecendo na minha vida, né? A mudança da forma como eu estou gravando os vídeos, a mudança profissional, muita coisa chegando na minha vida e eu já falei para vocês que eu não gosto muito de mudança, eu tenho uma dificuldade danada de me readaptar, de mudar tudo, já estava tudo do meu jeitinho, já estava acostumada a fazer as coisas e aí, de repente, quando muda tudo, eu fico muito, eu fico apavorada mesmo, me dá um certo pânico, fico enrolada. E aí eu comecei a questionar isso tudo, até que ponto isso é legal na minha vida, se realmente era necessário essa mudança, esse progresso, né? Engraçado que eu usei até essa palavra progresso mesmo, né? Porque a gente vê, tá progredindo, os vídeos estão vindo de uma forma diferente, tudo. E aí eu disse, bom, comecei a questionar muito isso e pedindo ajuda, pedindo orientação. Mas a gente precisa identificar quando essas orientações vêm, porque eu recebo também muita gente me perguntando, Meire, como eu vou saber se é um anjo da guarda ou se é um obsessor que está me mandando essa orientação, né? Então vamos lá. Vou passar para vocês alguns sinais, uns 5 ou 4 sinais aí que eu consigo identificar quando é o meu mentor mesmo. Uma coisa assim que eu consigo perceber nele é cheiro de flor. Às vezes, do nada, se eu estiver pensando, estiver com alguma dúvida, alguma coisa, ou às vezes nem isso, às vezes do nada mesmo, eu consigo sentir cheiro de flores. Então, eu sinto que assim, quando é o meu mentor, quando é uma coisa bacana, né, essa aproximação dele para trazer uma notícia legal, para trazer assim, até mesmo para dizer assim, você está no caminho certo, dentro da dúvida que eu tô, né, e dizer, ó, vai por aí, vem um cheiro de flor assim gostoso. Rosas, geralmente são cheiros de flores assim, que você olha assim, pô, não tem flor de laranjeira, sabe aquele cheirinho gostoso? E assim, eles também às vezes se comunicam com a gente até para avisar de perda de uma pessoa querida, uma notícia de morte, mas aí é cheiro de aquelas flores que a gente fala assim, tá com cheiro de velório, né? Cheiro de defunto. Também já aconteceu isso, mas é um sinal que o nosso mentor quer falar com a gente, tá? Eu não vou só dizer que ele tá querendo falar coisas boas, não. Às vezes ele quer dar um recado também que não é tão bom. Então, o primeiro sinal assim que eu identifico, cheiro de flor. Cheiro de flor, sem ter o porquê no ambiente, gente, é o seu mentor, seu anjo da guarda que está tentando se comunicar com você de alguma forma. Ou confirmando um pensamento que você está tendo, ou de repente te avisando de alguma coisa que vai acontecer bacana na sua vida. E se for aquele cheirinho de velório, muitas vezes é uma notícia de morte, ele está te preparando para que você não seja pega assim de surpresa, às vezes pela perda de uma pessoa querida. Tá? Outro sinal que eu acho assim que para mim é batata são os clarões. Essa semana aconteceu comigo até isso. Eu estava tomando banho e assim pedindo uma orientação mesmo para que me orientasse, para que de repente tivesse uma mensagem, alguma coisa. Eu fechei o olho tomando banho. Gente, de repente eu até abri porque assim o banheiro era dia, então não estava muito escuro, mas também não estava tão claro, né? E de repente eu fechei os olhos, eu estava lavando a cabeça e foi um clarão tão forte dentro do box que eu abri o olho correndo e disse, ué, parecia assim que tinha batido um raio de sol dentro do banheiro, mas eu não tinha como, né? Não tem como ali no banheiro. Até achei que tivesse acendido uma outra luz, uma outra lâmpada no banheiro. Não. Os mentores também, quando eles querem falar conosco, eles se comunicam através, assim, desses flashes, porque eles estão muito próximos. Então, como eles vibram realmente numa frequência um pouco fora dos nossos padrões aqui, um pouco não fora, né, dos nossos padrões,
às vezes tem esse espocar de luzes mesmo. Pode acontecer até de noite. Às vezes você está dormindo, já aconteceu com vocês? Assusta um pouquinho, né? Da gente estar dormindo e parece que alguém acendeu a luz do quarto. Não é o teu mentor que está se aproximando de você. Aí tem que ficar ligado, alguma coisa ele quer te avisar, tá? Outra coisa também, às vezes mudança súbita de temperatura. Você pode estar bem, não estou falando nem de menopausa, nem de... Não é isso não, tá? É do nada mesmo, você sente um frio, que não é um frio tipo o da menopausa, ou sei lá, um mal-estar, alguma mudança de pressão, né? Não é isso não. Você sente na pele, assim, como se estivesse passando um ventinho frio, tá? Geladinho, assim, você sente no corpo, do nada, tá? Um calor danado e passa aquele vento mais geladinho próximo de você. Ou então, às vezes, pode acontecer o contrário também. A temperatura tá tranquila e você sente aquele calorão. Às vezes, quando eu tô fazendo a prece com vocês na segunda-feira, me sobe esse calorão também. Eu sinto muito o calor vindo pelas costas. Esquenta aqui. É porque eles estão vibrando num padrão mais acelerado, mais alto. Geralmente, quando vibra um pouco mais rápido, né, movimenta mais as moléculas mesmo e a gente sente esse calor, essa energia no ambiente. Então, também é normal, caso você sinta essas variações de temperatura, pode ser que o seu anjo da guarda, o seu mentor esteja querendo falar com você. Outra coisa que eu também costumo ficar muito ligada, eu escuto do nada me chamar. Aí tem gente que fala assim, mas pode ser obsessores, espíritos ruins, né? Mas geralmente, assim, é insistente, viu? Deixa eu ver como é que eu posso passar para vocês. Não é uma coisa assim, é como se fosse um chamado de uma pessoa conhecida. Quando eu era menor, eu tinha muita ligação com a minha mãe. Então eu ouvia quase que a voz da minha mãe me chamando, né? E eu acho que isso acontece com muita gente, principalmente com as crianças. Acho que os mentores até muitas vezes conseguem até reproduzir a voz, né, da nossa mãe, do nosso pai, quem a gente tem um pouquinho mais de afinidade, quando a gente está fazendo alguma coisa que nos ofereça perigo, quando você tem que ficar ligado em alguma situação. Então, eu sempre nos momentos, até principalmente nos momentos que iam anteceder alguma coisa assim de perigo, algum risco, eu ouvia minha mãe me chamar, né? Lógico que tem a ligação nós temos essa ligação com as pessoas, né? Às vezes com os nossos pais mesmo. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha mãe. Mas, independente disso, muitas vezes o seu mentor ou o seu anjo da guarda utiliza desse recurso para te chamar a atenção em cima de um fato. Então, você fica ligado, porque geralmente eu identifico quando é uma voz conhecida, uma voz suave, uma voz que não apavora, né? Porque mentor, espírito legal, teu amigo espiritual, ele nunca vai fazer de forma para te trazer medo. Então, ele vai usar de uma voz mais branda, uma maneira de trazer para você tranquilidade. Ele não vai querer te apavorar, né? Então, agora, se for uma voz assim, apavorante, alguma coisa tipo muito ríspida também, aí desconfia que pode ser obsessor, tá? Mas o mentor, ele sempre vai te chamar, às vezes de uma forma forte, dependendo da situação, mas não ríspida. Então, com o tempo você vai conseguir entender um pouquinho isso, ou vai perceber. E quem já passou pela situação, acho que está sabendo o que eu estou falando, essa diferença, né? Outra coisa também é a sensação de paz. Às vezes, assim, você tá com um problema ou alguma dúvida. Eu uso muito, eu chamo muito os meus mentores quando eu tô me sentindo em dúvida de uma relação, de uma situação, se eu tô sendo injusta, se eu tô sendo prepotente, se eu tô colocando muito meu ego ali em cima, se eu não tô sendo legal com a pessoa. Então, às vezes eu fico nessa dúvida, né? E quando eu sinto essa sensação de paz, parece assim que eu tô sendo abraçada, parece que eu tô sendo acolhida. Então, assim, aquilo, o que eu tô fazendo é o certo, é o que realmente deve ser feito. Por mais que às vezes doa na gente, eu sei que às vezes, dependendo da situação que a gente vivencia, muitas vezes a gente é obrigada a ser um pouquinho mais dura, a gente ser um pouquinho mais firme, né? Eu, então, que sou Maria Mole, é terrível. Às vezes eu tenho que tomar uma atitude que eu sei que vai magoar o outro, mas às vezes é necessário,
até mesmo para a gente impor um pouquinho de limite no nosso espaço e tudo. Essa semana eu passei por uma situação assim, talvez por isso eu tenha pedido tanto a ajuda do meu mentor, né, e consegui sentir a aproximação dele, por isso eu achei que era importante vir passar para vocês. Então, nesse momento que você se sente em dúvida, que você não se sente legal, será que eu tô agindo certo? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Se você sentir uma sensação boa de acolhimento, é assim, parece que eles te carregam no colo. É como se dissesse assim, vai, continua, tem que ser, não tem outro jeito, você tá fazendo a coisa certa. Então, essa é a sensação que os mentores passam pra gente. E muitas vezes, quando você está em dúvida e você começa a se sentir mal, desconfortável, ou então fica aquela coisa assim, não, você tem que fazer, mas sabe, uma irritação? Então, cuidado, que aí pode ser não ser o seu mentor, ser algum obsessor aí te perturbando. Então, assim, eu acho que essas dicas são valiosas hoje em dia porque a gente está cada vez mais se tornando sensível mesmo, né? A gente percebe, por causa dessas mudanças todas, que a gente está mais perceptivo, a gente está cada vez mais sentindo o ambiente ao nosso redor, e isso é bem legal, porque nos aproxima mais do plano espiritual. Então, mas ao mesmo tempo a gente tem que aprender a identificar quem é a galera do bem, quem é que quer nos trazer coisas boas e qual é a galerinha aí que está só a fim de perturbar. Né? Então, fiquem ligados. Esses sinais, quantos eu passei para vocês, foi o cheiro de flor, né, que eu falei. Tô trazendo para vocês aquilo do que eu costumo identificar no meu dia a dia. Peraí, o cheiro de flor, os clarões, a mudança súbita de temperatura também é interessante. O que mais? Vou ouvir você, a voz, né? Ouvir as pessoas te chamarem, ouvir alguém te chamar. E geralmente insiste nisso, e essa sensação de paz. Olha só, 5 sinais que eu trouxe para vocês, tá? Presente meu. Isso são as minhas sinaléticas que eu guardo, assim, que é o que eu sinto de verdade quando eu estou me conectando com o meu mentor. Muita gente já tinha me perguntado isso. Eu acho que, assim, tem coisas que às vezes a gente acha até que é só nosso, né, que é uma sinalética minha, mas de repente vocês também vão acabar percebendo isso e vai auxiliar, vai ajudar, vai despertar em vocês, opa, isso pode ser o meu mentor falando comigo, e aí você fica ligado, e aí você vai para um caminho mais legal mesmo, ou sai daquele caminho que você tá, né, de repente, dependendo de como vier a mensagem, ou você continua. Geralmente, quando eu percebo também isso, né? Eu percebo algum desses sinais, eu procuro alguma coisa legal para eu puxar uma mensagem. Então, o livrinho Minutos de Sabedoria, já falei para vocês que eu uso muito. Qualquer livrinho assim que tem alguma mensagem bacana, às vezes traz a mensagem do mentor pra gente também. Então, você fica ligado, procura o livrinho que a mensagem vai sair para vocês. Tá? Espero ter ajudado aí, espero trazer para vocês um pouquinho desse conhecimento, né, tá? E tô aqui, ó, no formato antigo, fugindo lá da agência, vamos ver como é que eles vão fazer. Mas eu quero, de vez em quando, colocar assim que eu acho importante. Não quero fugir da minha maneira, eu acho que é legal, é bacana, inclusive a mensagem que veio eu vou colocar no Telegram. Você que me acompanha aí, vai lá no meu Instagram, me segue no Instagram, clica naquele linkzinho lá, o meu Instagram é o Meire J. Costa, tá? Tem um linktrizinho lá no meu perfil, que você já vai clicar lá, vai ter meu cantinho no Telegram. Todo dia você vai receber uma mensagem. Essa mensagem que eu recebi hoje, eu vou colocar lá no Telegram também, que eu sempre compartilho com vocês e foi bem legal. Que a gente tem que progredir, faz parte do nosso crescimento. Então a gente tem que, às vezes, soltar um pouquinho as velhas cascas, deixar pelo caminho as velhas cascas, mas a gente não pode perder a nossa essência, né? É importante isso. E a gente levar isso para a nossa vida também. Quantas pessoas, às vezes, não progridem, melhora de emprego, melhora financeiramente, e aí perde a sua essência. Às vezes se torna uma pessoa arrogante, metida, sai fora de tudo aquilo que era, e depois, mais à frente, não se sente feliz e não sabe por quê. É porque se desconectou da sua verdadeira essência. Então, eu não quero me desconectar da minha. Eu acho muito importante a gente continuar
né? Vez ou outra a gente está voltando aqui, é lógico que eu tenho compromissos profissionais, eu agora realmente estou progredindo, a coisa veio de uma outra forma para mim, mas é importante eu não me desconectar da minha essência, tá? Aí a gente dá um jeitinho, lá eu me entendo com eles para colocar o vídeo assim, levar pro chão de orelha, mas faz parte. Tá bom, gente? Olha, mais uma vez, muito obrigada de coração por tudo, por tudo isso que está acontecendo na minha vida, todo o progresso, tudo de bacana que está vindo. Eu agradeço a vocês, viu? Por vocês estarem comigo. Eu até coloquei minha plaquinha lá, ó, dos 100 mil, porque é um orgulho bacana de eu ter conquistado tantos corações, de eu ter conseguido chegar a tantas mentes, né? Conseguir falar com tantos espíritos, com tantas almas, na verdade, tanta gente que está encarnada aqui e desencarnada também, né? E levar a palavra, conseguir passar um pouquinho, compartilhar as minhas experiências e agora crescendo de uma outra forma, tá? Você que está estranhando um pouquinho, calma, a gente vai se adaptando. Mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.